Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, vendo Jesus as multidões, subiu ao monte e sentou-se. Os discípulos se aproximaram e Jesus começou a ensiná-los. Bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque possuirão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os que promovem a paz, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os que são perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem, mentindo, disserem todo tipo de mal contra vós por causa de mim. Alegrai-vos e exultai, porque será grande a vossa recompensa nos céus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. A vossa proteção recorremos, Santa Mãe de Deus. Não desprezeis as nossas súplicas em nossas necessidades, mas livrai-nos sempre de todos os perigos, ó Virgem gloriosa e bendita. Meu amado povo, hoje o Padre vai arriscar fazer uma reflexão que ela não é entendida assim. No momento que o Padre fala, talvez você não entende. Isso precisa de um certo tipo de vida, de um certo estilo de vida, para entender de fato o que o Padre está dizendo, mas eu queria arriscar essa reflexão com vocês, porque perceba bem, há um dado no Evangelho muito importante. Esse é o primeiro discurso de Jesus público, mas ele faz para os discípulos, mas é público. Até aqui, até o Sermão da Montanha, ou da planície, como chama Lucas, até aqui Jesus fala nas sinagogas, para pequenas pessoas. Ele entra numa sinagoga, ele fala para pequenos grupos, mas agora ele fala para multidões. E esse é o primeiro discurso público dele. No primeiro discurso público dele, que é lindo, ele começa a dizer uma coisa totalmente sem sentido. Ele fala que feliz é quem é pobre, feliz é quem chora, feliz é quem é aflito, feliz é quem... Jesus aponta no seu primeiro discurso, poderia falar tanta coisa para as pessoas, ele começa a falar contradições. Começa a dizer sobre contradições. E aí a gente fica se perguntando assim, meu Deus, o que é isso? Lembra-se que quando Maria foi purificar-se no templo, e aí Simeão olhou para Maria e disse assim: filha, uma espada te transpassará a alma, e esse menino será um sinal de contradição. E aliás, se você olha para a vida das Escrituras, e eu digo vida das Escrituras, que a palavra de Deus é viva, fala de homens vivos. Se você olha para isso, você começa a notar muitas contradições. Moisés é eleito para governar um povo, e ele precisa falar o povo, mas ele é gago, tímido. E é esse homem que precisa governar o povo. Davi, que é o menino pastor, é o mais improvável. Nem o pai dele dizia que aquele menino ia ser alguma coisa. Jessé não chama ele para a escolha dos reis, na frente do profeta. Não chama, o pai não chama ele. Deixa ele lá trabalhando, porque esse menino é improvável.
São Paulo é um assassino. E não é um assassino qualquer que matou alguém por uma legítima defesa, não. Ele matava as pessoas porque acreditava que matando essas pessoas iria ajudar a sua religião e o seu país. Era um assassino nato. E foi o homem que de repente começa a ganhar vidas para Deus. A palavra de Deus é toda contraditória, povo de Deus. Porque a vida é assim. A vida acontece na contradição. E só quando eu aceito a contradição da vida é que realmente eu começo a ter vida. O nosso problema, o meu problema e o seu problema é que nós fomos criados num estilo de vida tão perfeccionista que tirou fora as contradições da vida. Nós não conseguimos viver as contradições. Veja bem, quem aqui está na ala dos 70 anos... Parece que as pessoas dizem por aí, você escuta dizer, não, essa geração é uma geração de pessoas fortes. São pessoas fortes. Quem está na minha geração, que está aí dos 30 para os 40 anos, quando as pessoas olham para vocês, elas dizem assim, essas pessoas são viáveis. Elas não são fortes, mas elas enfrentam a vida. Aí quando você olha para essa geração aqui de 10 anos de idade, o que estão dizendo por aí? Que são gente o quê? Fraca. Por que isso? E se você olhar realmente, isso tem grande verdade. Parece que as novas gerações têm menos resistência ao sofrimento, à dor, à morte, à vingança, à traição. Parece que essas gerações são mais fracas mesmo. Por que isso? Porque nós estamos desacostumando aos poucos a aprender a viver as contradições. Por exemplo, vou dar um exemplo para vocês que eu estava falando com as professoras na formação. Talvez algumas professoras estão aqui e vão lembrar. O padre estava dizendo assim: já passou pela experiência de pegar uma criança recém-nascida no colo? Sei lá, você vai visitar, a mulher acabou de dar à luz, e aí chega lá, você pega a criança no colo. Aí de repente, isso você não vai dizer para o padre, você vai ficar com vergonha de dizer, mas de repente passa pela sua cabeça assim: se eu jogar essa criança no chão? Ou então passa numa altura, numa ribanceira, e passa aquele pensamento pela cabeça assim: e se eu pular daqui? Ou então passa pela sua vida: e se eu não existisse? E se de repente eu morresse? Esses pensamentos são mais comuns do que nós imaginamos. Passa pela cabeça de todo mundo que está aqui. A gente só tem vergonha de dizer, porque a gente tem vergonha da contradição. Imagina, você vai dizer que passou pela sua cabeça de jogar uma criança no chão, vai falar assim: meu Deus, esse homem é louco, sai de perto de mim, não quero ficar perto dele. Mas se eu disser para você que isso é uma coisa boa, aliás, isso é uma das coisas melhores que nós temos na vida. A contradição cerebral é a melhor coisa que nós temos na vida. Porque se isso passa pela tua cabeça, o seu cérebro faz você ter um pensamento contrário: não vou jogar. Então aquilo afirma a sua identidade e você é uma pessoa que nunca vai jogar uma criança. Nós nos constituímos na contradição. Se não existissem esses pensamentos, nós todos seríamos sim doidos. Se isso não existisse dentro de nós seríamos loucos. O nosso corpo é contradição. Se o nosso corpo não fosse contradição, nós viveríamos doentes. As nossas emoções são contradições. Se as nossas emoções não vivessem contradições, se você não amasse mais alguém do que a pessoa te ama, ou se você não se doasse mais por alguém do que a pessoa doa para você, se você não vivesse, você não seria saudável, você não teria equilíbrio emocional. As contradições, elas são importantíssimas para as nossas vidas. E é por isso que Jesus, no primeiro discurso dele, vai dizer assim: feliz é quem vive na contradição. As nossas gerações enfraquecem porque não conseguem mais viver na contradição, tem medo. Quem tem 70 anos hoje sabe. Você vivia na contradição do tempo. Você vivia esperando a chuva, você vivia como a vida, a contradição da vida mandava, então você se adaptava àquilo. Nós não, hoje é tudo muito previsível, as opções são muitas, as que eu quero, então eu não aceito a contradição.
Eu quero viver fora dela e tentando viver fora da contradição. Veja, filho, o que Jesus está dizendo para você é o seguinte: imagina que você é rico de dinheiro. Você só vai ser feliz de verdade se você aprender a viver como pobre. Se é rico, vai viver como pobre. Imagina que você é inteligentíssimo. Inteligentíssimo. Você só vai ser feliz de verdade se você viver como se não soubesse, como se fosse ignorante. Sócrates, o maior filósofo de todos os tempos, que viveu 6 séculos antes de Cristo. Imagina esse homem, que deu sentido à filosofia. Até hoje se cita Sócrates por aí. Até hoje toda a filosofia é baseada nesse homem. Ele é um homem inteligentíssimo. Sabe qual que é a maior frase desse homem? Eu só sei que nada sei. Eu só sei que nada sei. A maior frase dele, ele repetia isso em todos os lugares que ele ia. Eu só sei que nada sei. É o homem mais citado em teses de doutorado, em teses de mestrado. Viver na contradição, e eu não sei se você vai entender isso, porque viver na contradição não é fácil, povo de Deus, porque o espírito é contrário, o espírito é contra. Se você é dotado de espírito, o seu espírito será contrário ao seu corpo, à sua carne e à sua mente, porque se não for assim, você vai perecer, você perece. É preciso aceitar as contradições da vida, e quando eu vou aceitando as contradições da vida, então, filho de Deus, você vai entendendo a vida, porque a vida não mora no que é nítido, a vida não acontece no que está tão claro, no que está tão dito. A vida acontece naquilo que está escondido, naquilo que é contraditório, naquilo que realmente faz com que eu às vezes me confunda. A vida mora nisso, e eu preciso aprender a viver as contradições da vida. Por isso, filho de Deus, Jesus começa dizendo assim: felizes os pobres em espírito. E o pobre na Bíblia não é esse político que está aí, sabe? Às vezes fala de pobre na igreja. É um problema, sabe por quê? Porque tem essa ideia do pobre no Brasil que é massa de manobra. Do pobre que o político fala. Do pobre que muitas vezes é aquele pobre, aquela pessoa que não tem, ela realmente não tem bens materiais, então ela depende de alguém para viver, ela depende de alguma coisa. Mas a pobreza bíblica não é isso, filho de Deus. Quando Deus diz que Ele prefere os pobres, Ele está dizendo do desvalido. Quantas vezes você olhou para o padre e disse assim para o padre: coitadinho do padre, está cansado? Quantas vezes você fez isso? Quantas vezes as pessoas disseram isso para mim? É o desvalido, é o que está cansado, é o que não está descansado, é o desvalido, é você. Quantas vezes o padre olhou para você e disse assim para você: tadinho, meu Deus do céu, está sofrendo. O pobre para Deus é aquele que sofre todo tipo de sofrimento, é o desvalido. E muitas vezes vão ficar desvalido na vida. E ele diz para você assim, ó: feliz é aquele que é pobre em espírito. E quer ser pobre em espírito é esse. Primeira vez que eu levei minha irmã em São Paulo, quando eu morei lá, minha irmã nunca tinha ido. Nós sempre fomos caipira da roça. Eu saí primeiro, então conheci o mundo primeiro, minha irmã não. E aí quando ela chegou em São Paulo, saiu comigo, eu comprei uma Marmitex e dei para uma família que estava assim. E uma Marmitex lá, eles pegaram, que estava lá, que era mendigo. E aí minha irmã ficou reparando aquilo. Tinha um outro pessoal do outro lado, eles atravessaram a rua, chamaram aquele pessoal e dividiram aquela marmita. E minha irmã dizendo assim: não vai dar para eles, como é que eles vão dividir a marmita com esses outros aí? Não vai dar nem para eles isso, como é que pode isso? E os mendigos de São Paulo têm muito a nos ensinar, que uma marmita todos eles se alimentam. Isso é ser pobre em espírito. É quando a pessoa é pobre mesmo, material, pobre mesmo, mas ela sabe viver como quem fosse rico. Ou aquele que tem dinheiro, que é rico e sabe viver como se fosse pobre. A pobreza é em espírito. A pobreza é saber ter um ser, uma identidade que entende, que participa da contradição do mundo. Filho, olha, não sei se o padre tinha, não sei se você conseguiu entender isso aqui, porque viver contradições ninguém quer, e viver contradições não é fácil.
Mas queria dizer para você: aprende com Cristo. Aprende a viver as contradições da vida, porque é aí que mora a felicidade. Bem-aventurado significa feliz. É aí que mora a felicidade verdadeira. Baixa tua cabeça um pouquinho. Essa é uma oração difícil de fazer, mas eu queria te convidar a fazer. É uma oração difícil porque queria que você tivesse a coragem de pedir para Deus para viver as contradições. Tem algumas pessoas aqui que estão com dificuldade de se adaptar à vida. Sabe, aconteceu que você foi trocado de ambiente de trabalho e não estava esperando por isso. Aconteceu que você teve que mudar o jeito de ser dentro da sua casa por um acontecimento. Deus me mostra nitidamente um casal que a mulher ficou doente e você não estava esperando por isso. Mas agora você teve que readaptar a sua vida a uma série de coisas e você não queria. Pede hoje a Deus para você entender que adaptar-se, transformar-se, aceitar as contradições da vida é crescer, é viver de verdade, é entender que por trás disso existe um ouro escondido, como um tesouro, como alguém que compra um tesouro. Jesus dizia isso sobre o reino de Deus. Como alguém que compra um campo e lá naquele campo descobre que tem um tesouro. Pede ao Senhor: Senhor, olha, eu quero me encontrar nessas contradições da vida. Eu não quero ser fraco não, Senhor. Eu não quero que essa fraqueza do mundo se instale em mim. Eu não quero que essa ideia do mundo se instale em mim. Eu quero aprender a me adaptar, a me renovar, a me transformar, eu quero aprender, Senhor Jesus, todos os dias, a dar um passo além, Senhor, a sair do meu comodismo, das minhas situações tão cômodas. Eu quero aprender a crescer em espírito. Eu quero aprender a ser pobre em espírito. Eu quero ser o verdadeiro pobre de espírito, Senhor. Dá-me essa pobreza espiritual, a capacidade de viver assim, Senhor, entregue em Tuas mãos. O que agrada a Deus em minha pequena alma É que eu ame, é que eu ame minha pequenez e minha pobreza. O que agrada a Deus em minha pequena alma é que eu ame minha pequenez e minha pobreza. É a esperança cega, que tenho em Sua misericórdia. É a esperança cega que tenho em Sua misericórdia. professemos a nossa fé. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra,
e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém.